dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Primeiro, dando continuidade, né, agradecer a todos, né, e todas aí que se apresentaram, nossos convidados. Muito bacana esse resgate de vocês, porque eles ajudam, essa contextualização, ela ajuda, né, a trazer um processo assim de apresentação da importância do PNAE, né. A Sheila trouxe toda essa questão da pandemia, do risco das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, nesse momento tão particular, inclusive para o PNAE. O Josué também traz essa importância, né, dos institutos federais em 15 unidades no estado, comprando da agricultura familiar. O Adevandro reforça na fala dele também toda uma trajetória da Dandara no acesso às políticas públicas de mercados, né, principalmente das compras institucionais do PAA e do PNAE, pelo menos aí nos últimos 10 anos aí da Dandara. E aí eu gostaria só de dar uma resgatada para vocês que o projeto Bahia Produtiva é uma ação de investimento às organizações da agricultura familiar, principalmente nas associações e nas cooperativas, visando o aprimoramento da organização produtiva, a ampliação, né, dos seus processos de beneficiamento, visando novas oportunidades de acesso ao mercado e geração de renda. Nesse sentido, né, o SASOP ele vem acompanhando 18 empreendimentos no seu ano 2 da execução do Bahia Produtiva, e nesse sentido também a gente entende que o PNAE é uma das políticas públicas certeira na perspectiva desses empreendimentos acessarem o mercado. Cada empreendimento, a gente sabe que está numa realidade ou numa conjuntura de comercialização, tem empreendimentos mais dinamizados, empreendimentos que encontram-se em processo de transição ao acesso ao mercado, começando agora a acessar o PAA e o PNAE, e outros ainda que estão acessando outras iniciativas de comercialização, mas mais focado na inclusão produtiva. Então, a gente tem essa diversidade de empreendimentos, a gente entende que o PNAE, ele abre as portas, ele abre caminhos para a comercialização da agricultura familiar, mas, principalmente, ele é promotor da garantia da segurança alimentar e nutricional. Essa é uma das grandes conquistas da Lei 11.947 e do seu artigo 14, porque ele promove também a garantia de uma alimentação adequada e saudável. Até nós estamos com uma campanha do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, em parceria com a Articulação Nacional de Agroecologia, uma campanha que diz que a agricultura familiar é saúde para a alimentação escolar. Então, olha, para a gente ter noção da importância da alimentação escolar, para a qualidade do alimento que é consumido pelos alunos matriculados nas escolas públicas e nos institutos federais e nas universidades também. Então, isso é um ganho, uma conquista. A agricultura familiar também sai ganhando na perspectiva do fortalecimento da sua capacidade organizativa, onde associações e cooperativas passam a acessar de forma mais organizada esses espaços de comercialização, né, permitido pelo PNAE, além também o fortalecimento das organizações, da organização de sistemas alimentares locais. Eu acho que isso é uma grande conquista também pelo PNAE, porque a partir do momento que o empreendimento, os grupos informais passam a acessar o PNAE, ele começa a se estruturar e ganhar know-how para acessar novos mercados. E com isso, a gente vai dinamizando economicamente o local e garantindo que esses alimentos fiquem nas localidades, fiquem nas regiões. Então, isso é uma conquista, e os mercados institucionais, tanto o PAA, mas principalmente o PNAE, contribui para essa
para esse fortalecimento, para essa organização dos sistemas alimentares locais. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a professora Sheila, né, para iniciar o nosso primeiro bloco, o bloco que vai trazer o passo a passo do Programa Nacional da Alimentação Escolar, como que funciona a compra da agricultura familiar através do artigo 14. Eu gostaria também, em algum momento, a Luciana não me deixa esquecer, da gente apresentar o vídeo da campanha do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e da ANA, da campanha da pandemia para viabilizar a compra da agricultura familiar. São 2 minutinhos, acho que fica para o quarto bloco. É importante destacar, antes de chamar a professora Sheila, então, que nós vamos ter 4 blocos. O primeiro bloco é do passo a passo do PNAE, o segundo bloco são as experiências da demanda, quem compra, e o terceiro bloco, justamente, visa trazer a experiência da oferta, né, a partir da experiência da Dandara. E nosso quarto bloco é o bloco da interatividade das perguntas. Então, para que esse bloco da interatividade funcione, eu gostaria de convidar todos que estão nos assistindo para que se apresente no chat. O chat está sendo coordenado pelo Baden Bell, nosso engenheiro agrônomo, e sintam-se à vontade para comentários, para perguntas, coloquem de onde estão nos assistindo. Isso é bem bacana, porque vai permitir um diálogo mais afinado entre os convidados e quem estão nos assistindo. Então, professora Sheila, sinta-se super à vontade e a palavra é toda sua. Obrigada, Cibele. Então, mais uma vez, boa tarde a todas e todos que estão aí. Vamos começar, né? Luciana, pode projetar, por favor. Então, a gente vai falar do PENAI, né? E especificamente sobre a compra da agricultura familiar pelo PENAI, né? E para iniciar, pode passar, eu gostaria de destacar que o PENAI, ele se constitui como a mais antiga política pública que a gente tem no país, né, desde meados da década de 50, né, então ele é um programa e representa uma política, né, de grande longevidade e que, inclusive, é exemplo de programas de alimentação escolar para outros países, né, especificamente América Latina, Caribe, África, né, que através de convênios de cooperação, né, se tomam por base o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar para aplicarem nos seus países estratégias também de alimentação escolar. Contudo, o nosso ele tem características específicas, né, por ser universal e outras características que em outros países ainda não conseguiram adotar. Então, os principais objetivos do PENAI, né, são de garantir uma alimentação adequada e de qualidade no ambiente escolar, né, garantir a todos os estudantes a formação de práticas alimentares saudáveis, né, promover um crescimento e um desenvolvimento biopsicossocial adequado, um bom rendimento escolar. Pode passar o próximo. E tem como princípios essenciais, né, garantir um direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né, através do compartilhamento de responsabilidade entre Estado e sociedade, garantia de equidade, né, com a participação da comunidade, né, através do controle social, a universalidade, então, todos os estudantes matriculados na rede pública de ensino, na educação básica, têm direito a receber alimentação durante o período que estão na escola, né, tem como princípio também a sustentabilidade, a continuidade durante todo esse período, os 200 dias letivos, né, e um princípio essencial de respeito aos hábitos alimentares, à cultura local, né, aos hábitos da família, e esse é um dos princípios, esses princípios todos, né, unidos, pode passar o próximo, a gente vai ver que se alinham
na perspectiva do conceito, que é um conceito amplo de segurança alimentar e nutricional. A gente está aqui com um público, acredito que bastante diverso, então eu trouxe o conceito de segurança alimentar e nutricional, que a gente tanto fala, né, que a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos, né, ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo por base as práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, a gente observa que é um conceito bastante amplo, e se a gente for observar os princípios do PNAE, então, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos. Então, o direito de todos se alinha com esse princípio da universalidade, né? Então, alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse acesso regular e permanente ao princípio da continuidade, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, né, se alinha ao princípio da equidade, respeitando a diversidade cultural, né, alinhada aí aos hábitos alimentares, e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis, alinhado aí ao princípio da sustentabilidade. Então, os princípios do PNAE se alinham diretamente a esse conceito amplo de segurança alimentar e nutricional, na perspectiva do direito humano à alimentação e nutrição adequada. Nesse sentido, especificamente hoje, né, nós vamos tratar das compras da agricultura familiar para o PNAE, né, e aí eu trago a Lei 11.947 de 2009, essa é uma das principais leis, o arcabouço legal do PNAE, ele é bem amplo, existe um conjunto de leis, resoluções, que normatizam o funcionamento do PNAE, né, mas essa lei, a Lei 11.947, né, ela traz os elementos fundamentais do funcionamento, da execução do PNAE, e especificamente o artigo 14, né, a Cibele já tinha falado na apresentação inicial, o artigo 14, ele trata da agricultura familiar, né, e um principal aspecto que o artigo 14 traz é que do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% desses recursos deverão ser utilizados para a aquisição de gêneros da agricultura familiar, né, e que esses gêneros da agricultura familiar, dos empreendedores familiares rurais ou de suas organizações, né, prioritariamente também sejam adquiridos de comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas ou de assentamentos de reforma agrária. Então, há essa prioridade, e também prioridade de comunidades locais em relação a territoriais, em relação a regionais e a nacionais. E aí a gente vai ver um pouco disso no decorrer dessa apresentação. Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre esses aspectos. Então, quando a gente fala dessa participação da agricultura, pode passar o próximo, por favor. Quando a gente fala dessa participação da agricultura familiar na alimentação escolar, qual a importância disso? Né? O que a gente ganha? Quem ganha em termos alimentos da agricultura familiar na alimentação escolar? Na verdade, todos ganham, né? Há um ganho coletivo. Qual a importância da agricultura familiar na alimentação escolar? Qual a importância disso para o município e para o território? Né? Para o município e para o território, a gente tem uma importância fundamental na redução da pobreza e insegurança alimentar no campo, através da geração de emprego e renda, né? É possível uma contribuição direta com o desenvolvimento local, uma vez que o PNAE representa um mercado institucional, né? Um mercado que pode ser um mercado seguro para essas famílias de agricultores e agricultoras, né? Para venderem seus produtos. Então, corresponde a uma renda fixa, né? Promove uma dinamização da economia local, com ampliação da oferta de alimentos de qualidade também, né? Um incentivo à organização e associação das famílias agricultoras, e com isso um fortalecimento também social. Apesar dos agricultores poderem vender de forma individual, né, há uma prerrogativa de que eles
prefiram, né, vender de forma associada, através de grupos formais ou informais. Então, isso também é um estímulo de uma organização social que fortalece para a busca dos seus direitos. Né? E também há uma vantagem para a disseminação de sistemas de produção de menor impacto ambiental, contribuindo, assim, para a sustentabilidade do modo de desenvolvimento e preservação de biomas. Né? Pode passar o próximo. Em relação aos agricultores e agricultoras familiares, a vantagem da participação da agricultura familiar é que o PENAI representa um importante canal de comercialização e, assim, geração de renda. Né? Então, promove, assim, uma inclusão produtiva, né, com geração de emprego no meio rural. Isso também, né, valoriza a produção familiar, né, estimula o associativismo e o cooperativismo, como eu estava dizendo, e pode contribuir para uma reorganização dessas comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, né, comunidades de pescadores, comunidades artesanais. Então, há um benefício também de uma reorganização e de uma geração de renda. Isso também pode contribuir para a manutenção do jovem no campo. Né? Nós temos um trabalho, eu comecei a falar na minha apresentação, o projeto Mais Mercado, nós estamos trabalhando com jovens estudantes da UFRB, mas que são jovens de origem no campo, né? Jovens que são de famílias de agricultores familiares, né? De famílias rurais, de comunidades rurais, de famílias de agricultores e que estudam na universidade e que estão trabalhando conosco nesse projeto, conhecendo mais sobre alimentação escolar e sobre agricultura familiar, sobre associativismo, cooperativismo, sobre mercados institucionais, com o objetivo de que esses jovens consigam compreender melhor esses mecanismos e que possam ser multiplicadores nas suas comunidades. E, com isso, nós estamos procurando formar jovens para que, ao retornar para as suas comunidades, eles possam contribuir para que elas se organizem melhor, consigam acessar esses programas, se organizar, e esse jovem possa ser fixado lá no campo, né? Ele consiga enxergar o campo e o trabalho das suas famílias como um potencial para o seu futuro, né? E não desejem sair dali para buscar outras oportunidades fora. Então, também é uma forma de manter e fixar o jovem no campo. Pode passar o próximo, por favor. Uma outra vantagem, né, é para os escolares, né? Então, a participação da agricultura familiar na alimentação escolar tem como vantagem para os escolares de favorecer a construção de hábitos alimentares saudáveis e, com isso, a garantia de segurança alimentar e nutricional. O Guia Alimentar para a População Brasileira, na sua segunda edição, é o que está vigente agora, né? Ela estabelece que a alimentação saudável é uma alimentação que deva ser baseada principalmente em alimentos in natura ou minimamente processados, né? E a gente, quando pensa em alimentos da agricultura familiar, a gente pensa em alimentos in natura, né? Alimentos mais naturais possíveis ou minimamente processados. E que esses alimentos sejam o mínimo possível de alimentos processados ou ultraprocessados. Então, a partir do momento que a gente traz alimentos da agricultura familiar para a escola, a gente está contribuindo com que essas crianças, adolescentes, esses adultos, porque a gente tem aí também, né, jovens e adultos na escola, tenham hábitos alimentares mais saudáveis e, com isso, tenham também a oportunidade de ter uma melhor segurança alimentar e nutricional. A gente contribui com acesso regular e permanente a alimentos de melhor qualidade, né, já que 200 dias por ano, né, a gente tem alimentação na escola, a gente permite a inclusão de alimentos agroecológicos e orgânicos. No PENAI, há uma prerrogativa, um estímulo também de inclusão desses alimentos agroecológicos e orgânicos, né, há uma preferência de que esses alimentos sejam incluídos. Se no município tiver disponibilidade, esses alimentos devam ser adquiridos em relação aos outros alimentos que não sejam orgânicos, né? A possibilidade de respeito a culturas, tradições e as práticas alimentares regionais, e também potencializa a afirmação da identidade, o controle social, a educação alimentar e nutricional dos escolares, né? Então,
se a gente for olhar o conjunto de variáveis envolvidas, né, a gente pode dizer que a participação, a inserção de alimentos da agricultura familiar na alimentação escolar traz vantagens para todos os atores sociais envolvidos. Quando a gente fala de controle social, mais adiante eu vou falar um pouquinho disso, a gente está falando da participação da sociedade como um todo, que está envolvida na escola, toda a comunidade escolar, desde estudantes, pais de alunos, representantes da sociedade civil, inclusive dos próprios agricultores familiares, que muitas vezes são os próprios pais de alunos ou estudantes que estão ali na escola, e que podem e devem acompanhar todo o processo. Falaremos disso um pouquinho mais adiante. Pode passar. Então, agora, especificamente, a gente vai falar um pouco de como é, então, que a agricultura familiar pode acessar o PENAE, como se dá esse processo de compra. Pode passar o próximo, por favor. Como se dá esse processo de compra da agricultura, compra e venda da agricultura familiar para alimentação escolar. Pode passar. Então, quando a gente fala de processo de compra, a primeira pergunta é: quem compra, Quem compra esses alimentos? Quem compra a gente chama de entidade executora, Inclusive, a SASOP organizou essa live nos blocos, Primeiro quem compra, depois quem vende. Geralmente, quem compra a gente chama de demanda do PENAE, são as entidades executoras. Aí a gente tem aí essa primeira figura, a gente tem formas de executar essa compra, Entidade executora, dessa primeira figura a gente tem aí o FNDE, que é o órgão central ligado ao governo federal, que libera o recurso, esse recurso que o FNDE libera, eu não falei de uma forma geral, o FNDE, ele libera um recurso que é um recurso suplementar, que vai para as entidades executoras. Essas entidades executoras são os municípios, os estados, o Distrito Federal e as IFES, os Institutos Federais, de Educação Superior. E aí, esses recursos suplementares, ou seja, as entidades executoras podem e devem agregar outros recursos para complementar esse valor, eles não devem ser utilizados de forma única, Então, esses recursos são calculados por valor per capita, por número de alunos, tomando por base o censo escolar do ano anterior, ou seja, o recurso que a entidade executora recebe é diretamente proporcional ao número de estudantes matriculados no ano anterior, Então, o FNDE transfere os recursos para a entidade executora, e se a gestão for centralizada, a entidade executora compra os gêneros alimentícios e repassa esses gêneros para a escola. Se a gestão, na segunda caixinha, na figura 2, se a gestão for semidescentralizada, o FNDE transfere os recursos, a entidade executora compra, por exemplo, gêneros não perecíveis e entrega para a escola, e pode também transferir uma parte do recurso, por exemplo, para aquisição de gêneros perecíveis para a escola, e a escola compra diretamente do agricultor familiar, por exemplo. Ou a gestão pode ser totalmente descentralizada, a escolarização. O FNDE transfere o recurso para a entidade executora transfere o recurso direto para a escola, e a escola faz a compra. É uma possibilidade também. Então, são 3 modalidades de possibilidade de compra, Pode passar o próximo. Então, quem vende? Quem vende? Em se tratando de gêneros da agricultura familiar, quem vende é o agricultor familiar. Pode passar. Então, esse agricultor familiar, ele pode vender, sozinho, sendo aí representado por um fornecedor individual, que a gente chama de DAP física. DAP é uma declaração de aptidão ao PRONAF, um documento, ou ele pode se agrupar com outros agricultores, formando grupos informais ou grupos formais, Então, ele pode vender individualmente, sendo um fornecedor individual, com DAP física, ou ele pode vender sendo um grupo informal com DAP jurídica,
com um conjunto de DAPs físicas, ou um grupo formal tendo uma DAP jurídica, aí sendo uma associação ou uma cooperativa, né? Então, quem vende, em se tratando de alimentos da agricultura familiar, essas três possibilidades: grupos formais, grupos informais ou fornecedores individuais. Não sendo alimentos da agricultura familiar, outros tipos de alimentos são outros tipos de fornecedores, e aí não sendo com DAP, né? São fornecedores empresa, e é um outro processo de compra, que a gente não vai tratar aqui, a gente só vai tratar da compra da agricultura familiar, que é através de chamada pública, né? A compra de outros alimentos que não são da agricultura familiar se dá através de processo licitatório, conforme todas as compras públicas, nós não iremos abordar nessa fala de hoje. Então, como seria esse passo a passo para a compra e venda da agricultura familiar pela alimentação escolar? O passo 1, pode ir passando, por favor. Né? O passo 1 é verificar o orçamento, né? Verificar o orçamento. O passo 2 é fazer uma articulação entre os atores sociais envolvidos no processo de compra. O passo 3 vai ser elaborar o cardápio da alimentação escolar. O passo 4 vai ser definir o preço de aquisição de cada item desse cardápio. A partir do cardápio, vamos ter que ver quais os alimentos que vão integrar aquele cardápio, quanto a gente vai precisar comprar e quanto o preço de cada item. O passo 5, elaborar e divulgar a chamada pública, que a gente vai falar mais adiante um pouquinho dela. O passo 6, elaborar o projeto de venda. O passo 7, receber e selecionar os projetos de venda. O passo 8, apresentar a amostra para o controle de qualidade. Passo 9, assinar o contrato. Passo 10, entregar o produto, né, e o termo de recebimento e o pagamento dos agricultores. Observe que são, né, 10 passos para cumprir todo o processo de compra e venda. Olhando assim, pode parecer até muito complicado, mas não é. A gente colocou aqui como um passo a passo para que a gente possa depois conversar cada uma dessas etapas, né? Quem são os atores envolvidos em cada uma dessas etapas, né? Quais são os principais itens de cada uma dessas etapas, né? O que a gente não pode deixar de falar em cada uma delas. E, do ponto de vista dos agricultores familiares, onde é que eles participam, o que eles precisam saber, de que forma eu, enquanto agricultora, eu posso acessar, o que eu preciso saber para acessar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Como é que eu posso fazer para vender para o programa? Como o PENAE pode ser um mercado institucional, né? Como eu posso vender os meus produtos, como pode ser uma fonte de renda para mim, né? Enquanto agricultora, enquanto organização da agricultura familiar, tá certo? Agora a gente vai ver cada um desses passos. Então, o primeiro passo é o orçamento, né? Então, eu disse que o FNDE faz o repasse do recurso, né, que é um recurso suplementar, né? Então, o governo federal vai fazer o repasse do recurso. E esse recurso, o valor desse recurso é dependente do número de estudantes matriculados na educação básica, em todas as modalidades de ensino, desde creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA, né, educação de jovens e adultos, mais educação, e em todas as modalidades, o número de alunos faz um cálculo e, a depender desse valor, o município recebe esse valor. O município só pode usar esse valor? Não, como eu disse, esse valor é um valor considerado suplementar. O município pode e deve, inclusive, acrescentar quanto ele puder, né, em cima desse valor. Quanto mais o município puder acrescentar, a gente chama de valor de contrapartida. Quanto maior for a contrapartida do município, ou do estado, da entidade executora, né, ou do Instituto Federal, melhor será para a execução do programa, né? Lembrando que o recurso que vem
do FNDE é um recurso que só pode ser usado diretamente para a compra de alimentos, não pode ser usado para outros custos. E essa contrapartida municipal, ela geralmente vai ser utilizada para custos indiretos, como pessoal, como infraestrutura, né, e outros custos que a operacionalização do programa exige. Então, identificando-se o valor de repasse do orçamento pelo governo federal, a segunda etapa aí é definir o percentual de compra da agricultura familiar. Lembrando que o artigo 14 estabelece um percentual mínimo de 30%, né, desse recurso recebido, no mínimo 30% deve ser usado para comprar da agricultura familiar, não tem um limite máximo. Se o município quiser e puder usar todo o recurso que recebeu do FNDE para comprar só gêneros da agricultura familiar, pode? Pode. Quanto mais ele puder comprar, mais renda para os agricultores ele vai gerar, melhor qualidade da alimentação nas escolas, né, mais desenvolvimento local, então mais vantagens vai ter para aquela entidade, para aquela município, estado, enfim, escola, né, para aquele grupo que a gente está tratando, né? Então, esse é um ponto. Pode passar. Esse é o ponto do orçamento. Depois de definição desse orçamento, o segundo passo, né, do processo de compra é a articulação entre os atores sociais, né? Quem participa dessa etapa? Basicamente, todos os atores sociais envolvidos no PENAI. A entidade executora, né, até, né, assistência técnica de extensão rural, agricultores familiares e suas organizações econômicas, CAI e nutricionista. Então, essa etapa é a etapa do mapeamento dos produtos da agricultura familiar. É uma etapa importantíssima. Porque, assim, para eu comprar, eu preciso saber o que tem disponível. Nesses trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, que a gente vem trabalhando com o SECANI, desde 2016, o SECANI existe na UFRB, com o projeto Mais Mercado, a gente vem trabalhando de 2018, a partir de 2018, né, nós temos estado em vários municípios do estado da Bahia, e nós observamos que muitas vezes há um descompasso entre as secretarias de educação e de agricultura de um próprio município, né? Então, o PENAI, ele fica lotado na Secretaria de Educação, né? O nutricionista, para fazer um cardápio, muitas vezes, ele não conhece qual é a vocação agrícola do seu município, qual é a disponibilidade de produtos que o município tem, não por culpa do profissional. Muitas vezes a Secretaria de Agricultura não faz esse mapeamento, né? Não dispõe de profissionais suficientes para fazer esse levantamento, muitas vezes não tem desenhado, não tem listado, queria dizer listado, né, essa produção. Então, é muito importante que haja uma interlocução entre as secretarias, né, de educação, de agricultura e outras secretarias, se for necessário, e que haja um diálogo com os agricultores familiares, com as representações das organizações, se houver na entidade executora, associações, cooperativas, que essas representações sejam chamadas para que haja uma discriminação desses produtos, né, a quantidade de produção, a sazonalidade, né, é muito importante considerar a sazonalidade, para que isso seja considerado na etapa seguinte, que é a etapa de elaboração do cardápio. Pode passar. Então, assim, nessa etapa seguinte, que é a etapa de elaboração do cardápio, o responsável técnico é o nutricionista, né? O nutricionista é o profissional, né, que é o responsável técnico pelo PENAI, pela execução do PENAI. Ele é contratado pela Secretaria de Educação, toda entidade executora tem que ter um nutricionista responsável técnico, uma nutricionista responsável técnico, e, a depender do número de refeições, ou seja, do número de estudantes matriculados,
tem que ter mais de um profissional compondo o que a gente chama de quadro técnico, e aí varia do número de estudantes, né? E esses profissional ou estes profissionais é que vão, a depender do número de estudantes, das necessidades nutricionais específicas daquele grupo de estudantes, da faixa etária, né, da sua infraestrutura disponível, do mapeamento agrícola que foi realizado, né, da vocação agrícola local e de uma série de outros critérios vão definir um cardápio adequado para todas essas condições, para satisfazer todas essas condições. O nutricionista também precisa pensar se tem estudantes com necessidades alimentares especiais, diversificadas, tem que pensar na cultura local, nos hábitos familiares, né? Tem que pensar no desenvolvimento regional, tem que incluir alimentos da sociobiodiversidade, enfim, tem um conjunto de aspectos que norteiam a elaboração de cardápios, né? Aqui está resumido como mapeamento agrícola, sazonalidade, referências nutricionais e hábitos alimentares locais, só para a gente ter uma ideia de que são alguns norteadores, né, da elaboração de cardápio. A partir disso, e aí está colocado o CAI, o Conselho de Alimentação Escolar. É o conselho que vai fazer o cardápio? Não, claro que não. Quem faz é o nutricionista. Mas o conselho, ele pode acompanhar esse processo, assim como ele vai acompanhar todas as etapas da compra da agricultura familiar. Então, ele vai acompanhar, junto com o nutricionista, esse processo de mapeamento agrícola, esse processo de estar atendendo aos hábitos alimentares locais, né, de adequação desse cardápio, ele pode acompanhar o processo. Então, aí a gente tem o nutricionista e o CAI nessa etapa aí do cardápio. Pode passar o próximo, né? A próxima etapa, né, então, depois de definido o orçamento, percentual de compras, né, feito o mapeamento agrícola, conhecida a produção, os alimentos disponíveis e elaborado o cardápio, a próxima etapa é fazer uma pesquisa de preço, é pensar já no processo de compra em si, né? Os alimentos da agricultura familiar, eles vão ser comprados de forma diferente do processo licitatório, né? Eles vão ser comprados através de um processo de chamada pública, é um processo simplificado, né? No qual existem algumas regras específicas, mas nesse processo de chamada pública há uma concorrência, mas não é uma concorrência por menor preço, é uma concorrência com uma pesquisa de preço, com preço de mercado, né, com preço local. Aqui tem uma pesquisa de preço médio, com mínimo 3 mercados, aí a ênfase é pesquisar o preço local, priorizando o preço da feira, principalmente se for o preço do produtor da agricultura familiar, e esse preço que vai ser usado como preço de referência na chamada pública é um preço que depois ele pode ser um preço composto, no qual seja incluído custos indiretos de transporte, de embalagem e outros custos que o agricultor possa vir a ter, né? Então, a chamada pública é um processo simplificado, ele se dá também através de edital, ele tem alguns critérios norteadores, né, de transparência, de tempo de divulgação, tem uma documentação que é exigida, tem uma legislação própria, mas ele é um processo simplificado quando comparado ao processo licitatório, né? Eu vou falar alguns aspectos aqui da chamada pública, não vou detalhar todos os aspectos legais, mas ele justamente visa facilitar o acesso dos agricultores, tanto individuais quanto dos grupos informais e formais, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? E aí nós vamos ver alguns detalhes sobre isso. Pode passar o próximo, por favor. Sim, em relação só um instante, volta, por favor.
em relação à tomada de preço, né, para os alimentos na chamada pública. Então, assim, depois de elaborado o cardápio, é feita uma pauta de compras, né, o que a gente vai ver mais adiante. E essa pauta de compras tem que ter o preço. E a ideia é que esse preço seja tomado como preço local. Se não houver possibilidade de tomada de 3 preços locais, aí tem o preço territorial, depois o estadual e depois o nacional, né? Mas a prioridade é a média de 3 preços locais, e não o menor preço. Também observamos que muitas vezes a entidade executora abre um edital de chamada pública, mas utiliza o critério de menor preço. Então, fica totalmente incoerente, né, abrir um processo de chamada pública e utilizar o critério de menor preço, porque vai de encontro ao que a chamada pública preconiza. Então, a chamada pública tem esse objetivo de contemplar um preço médio que seja um preço justo para o agricultor, um preço que seja o preço local da feira e que contemple um preço composto com os custos que esse agricultor vai ter. Pode passar o próximo. E aí, aqui tem um exemplo do lado direito, né, de uma pauta de compras. Então, assim, essa pauta de compras é uma lista que vai conter lá na chamada pública. Então, a chamada pública ela tem que, esse preço final na chamada pública, ele tem que considerar todos os insumos exigidos, né, tais como despesas com frete, embalagens, encargos e outros necessários na composição final do produto. Os preços de aquisição devem ser publicados no edital, né, e aqui tem um exemplo de pauta de compras, né, nesse exemplo tem aí a lista do alimento, os alimentos, as unidades, as quantidades e os preços, né? Essa pesquisa de preço, observem nessa coluna com os valores. Então, o preço final ele deve ser publicado e é o preço que vai ser vigente, é o preço válido, e esse preço final ele deve ser esse preço que já tenha contemplado todos esses custos adicionais. Pode passar o próximo. Então, assim, em relação aí à chamada pública, né, então a responsável é a entidade executora, né, então é um processo que dispensa o procedimento licitatório e que é direcionada a essa aquisição direta de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Então, desde que esses preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, né, observando os princípios, como eu falei anteriormente, né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, de acordo com a Constituição, artigo 37, e que os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade. Então, faz-se a chamada pública, elabora-se o edital, considerando nesse edital todos esses critérios de preço conforme eu expliquei, né? Considera-se nesse edital também a pauta de compras, a lista do que vai ser comprado, que eu vou mostrar mais adiante, e essa pauta de compras precisa ser bem detalhada também, e a elaboração é da entidade executora, mas o nutricionista pode participar do processo, o CAI pode participar do processo, e as organizações da agricultura familiar também podem participar do processo. Inclusive, a orientação é de que participem, porque podem compreender melhor o processo, né, e quanto mais atores sociais diversos participem, vão entender melhor o processo e vão conseguir acessar mais facilmente esse edital, né? Vão poder dirimir as suas dúvidas nas etapas decorrentes do processo e conseguir acessar esse edital e conseguir realizar a sua venda, né? Vão acompanhar. E o CAI vai ter essa missão também de fiscalizar essas etapas em que essa chamada está sendo montada e divulgada. Pode passar o próximo. Aqui tem um exemplo de pauta de compras de uma chamada pública, né? Então, a pauta de compras é uma lista do que vai ser comprado, aí nessa lista
ele deve ter uma descrição, né, deve ter informações suficientes para que os fornecedores possam formular corretamente seus projetos de venda. Então, assim, é importante que tenha uma descrição exata do tipo de produto, né, do tamanho, quantidade, características físicas, características da embalagem, né, sem especificar marcas, né, para que não deixe dúvidas, inclusive no momento da entrega. É importante que haja descrições sobre a qualidade do produto, né, não só sobre quantidade e preço, mas sobre a qualidade do produto, a qualidade da embalagem, validade, enfim, aqui um exemplo, ovo de galinha caipira fresco, tipo grande, sem rachaduras, para que no momento do controle de qualidade na entrega, se aquele produto não atender o que foi especificado na pauta de compras do edital da chamada pública, a pessoa que está recebendo o produto, ela pode dizer que não vai receber porque não atende ao que foi especificado. Agora, se não está especificado, ele não pode se negar a receber. Então, são esses que parecem ser detalhes, mas que são importantes nesse processo de compra e venda de alimentos da agricultura familiar, que são alimentos in natura, né, que sofrem por serem alimentos geralmente perecíveis, né, facilmente perecíveis, e que tem que ter todo um cuidado de controle de qualidade também. Então, aqui é um exemplo de pauta de chamada. Pode passar o próximo. Ainda sobre chamada pública, né, há um outro ponto para ser destacado, né, o edital de chamada pública, ele deve ser amplamente divulgado no jornal de circulação local, regional, estadual ou nacional, né, geralmente também no Diário Oficial, em página da internet, em organizações locais da agricultura familiar e de até, no mural da prefeitura, da secretaria, em local público de ampla circulação, em rádios, né, no mínimo, o tempo mínimo está orientado é de 20 dias, né, para que as propostas de venda sejam recebidas. Então, fiquem atentos, atentas, porque esse é o tempo mínimo, não pode divulgar um edital hoje para segunda-feira já fechar o tempo do edital. Então, tem que ter um prazo aberto e tem que ter uma ampla divulgação para que as pessoas possam participar. Pode passar o próximo. E aí, a próxima etapa, que é a elaboração do projeto de venda, né? A elaboração do projeto de venda diz diretamente a respeito às agricultoras familiares, agricultores, suas associações e cooperativas. Aí a gente tem dois envelopes aí. O envelope número 1 é o envelope de documentos para habilitação, e envelope número 2 é o envelope de projeto de compra e venda, né? Ambos, né? Ambos dizem respeito aos agricultores e suas associações. E a entidade executora vai participar, porque é ela que vai receber, ela vai delimitar quais são os documentos necessários e vai avaliar a adequação desses documentos e desse projeto de compra e venda, né? O nutricionista pode tanto apoiar os agricultores, né, na organização desses documentos, na elaboração desse projeto de venda, como também apoiar a entidade executora no recebimento e na verificação, mas são os agricultores que têm que fazer essa etapa. Então, quais seriam esses documentos para habilitação? Pode passar o próximo. Em caso de fornecedor individual, ou seja, DAP física, né, são exigidos os seguintes documentos: o CPF do agricultor, o extrato da DAP física, a declaração da produção e um comprovante de atendimento de requisitos higiênicos sanitários. Em casos de grupo informal, né, também o CPF, né, de cada um dos membros, o extrato de DAP física de cada um dos membros, declaração da produção, o atendimento de requisitos das condições higiênicas sanitárias previstos em normativas específicas, a depender do tipo de alimento. E no caso de grupos formais, ao invés do CPF, vai ser o CNPJ, né, o extrato da DAP jurídica,
a prova de regularidade, a FGTS, a declaração da produção, no caso de grupo formal, né, associação e cooperativa, a cópia do estatuto e a ata de posse da associação ou cooperativa, a declaração do limite individual de cada associado ou cooperado e também o comprovante de atendimento de requisitos higiênicos sanitários. Então, esses são os documentos normalmente exigidos para que os agricultores participem de uma chamada pública. Então, essa documentação ela tem que estar em dia, ela tem que ser providenciada para que os agricultores participem do processo. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem um modelo, aqui a próxima etapa, o próximo passo seria a elaboração do projeto de venda. E aí, eu só coloquei para a gente exemplificar. O FNDE disponibiliza, a própria legislação coloca em anexo um modelo de projeto de compra e venda, e no final dessa apresentação tem um guia, né, de o passo a passo da compra da agricultura familiar, e nesse guia ele tem um modelinho do projeto de compra e venda. Não é nada complexo, né, é um formulário que pode ser preenchido, no qual constam algumas informações que precisam ser preenchidas pelo agricultor ou pela organização, né, dados de identificação dos fornecedores, né, grupos, se é um grupo formal, se é um grupo informal, com o nome do proponente, CNPJ, endereço, nome do representante local, legal, né, dados bancários, enfim, pode passar. E a relação, esses dados de identificação, a relação dos agricultores familiares que vão ser incluídos no grupo, com suas DAPs, né, e o que cada um vai fornecer, os produtos que cada um vai fornecer, né, unidades, quantidades, e os preços, e o total de cada agricultor, porque tem uma limitação, né, estabelecida pela legislação, de quanto cada agricultor individual pode vender. Então, esse é um outro ponto do projeto de venda, né, do que foi apresentado na chamada pública, né, então, daquilo, de toda a lista da pauta de compras, eu me inscrevo, esse projeto eu me identifico e eu apresento daquilo que tem ali na lista, o que é que eu tenho, o que é que eu me proponho a vender. Todos os alimentos listados, as quantidades e o preço que eu ofereço, né? E aí eu vou concorrer. E a outra seção do projeto de venda é essa totalização por produto. Eu apresentei por produtor, depois eu faço esse total por produto. A lista de produtos, a unidade, a quantidade, o preço e o valor total. E no final eu descrevo os mecanismos de acompanhamento da entrega dos produtos, então como é que vai ser a entrega, né? Se tem transporte próprio, se a entrega vai ser na secretaria, se vai ser na escola, se precisa de transporte ou não. Então, quais os mecanismos da entrega do produto, as características do fornecedor proponente, um breve histórico, se é uma associação ou cooperativa, então, descrever aqui nessa seção um breve histórico da associação, número de sócios, a missão, a área de abrangência, quanto se já vendeu para o PENAI ou não, há quanto tempo, se já entregou, enfim, aqui que é uma breve descrição, e no final, as assinaturas, enfim. Então, assim, não é nada tão complexo assim, é um breve documento no qual você vai apresentar quais os alimentos daqueles descritos na pauta de compras que você pode oferecer e por quanto, né? E uma breve apresentação da organização. Pode passar o próximo. O próximo passo é o recebimento e a seleção dos projetos de venda. Então, você, enquanto entidade executora, digamos que, por exemplo, municipal, abriu uma chamada pública e você recebeu alguns projetos de venda, né? E aí, como fazer para selecionar esses projetos de venda? Então, a legislação estabelece alguns critérios de seleção para esses projetos de venda. Então, primeiro critério de prioridade é que os fornecedores locais, eles têm prioridade em relação aos fornecedores do território, e esses teriam prioridade em relação aos fornecedores de projetos do Estado,
e em relação aos projetos do país, ou seja, dentro de um mesmo município, há prioridade em relação a fora do município, para outros do território, e assim sucessivamente, né, do estado e do país. Então, primeiro critério é o local. O local tem prioridade em relação a outros critérios. Aí, nessa segunda figura, que seria o segundo critério, dentro do local, quem tem prioridade? Se foram todos do mesmo município. Dentro do mesmo município, quem tem prioridade são as comunidades. Em primeiro lugar, comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas e assentados da reforma agrária, têm prioridade em relação a fornecedores que não sejam de comunidades tradicionais. Em segundo lugar, produtos orgânicos certificados têm prioridade em relação a produtos não orgânicos, né? E, em terceiro lugar, grupos formais têm prioridade sobre grupos informais e grupos informais e formais têm prioridade sobre fornecedores individuais. Nessa ordem. Então, primeiro, se são comunidades tradicionais, segundo, se são produtos orgânicos, e terceiro, se são grupos formais, informais ou fornecedores individuais. Tá certo? Então, esses são os outros critérios que a gente tem de seleção desses projetos de venda para definir critérios de concorrência, né? Caso haja empate, para isso para a entidade executora selecionar esses projetos de venda. Aí, o oitavo passo é a amostra para controle de qualidade. Então, depois de realizada a chamada pública, depois do recebimento e seleção dos projetos de venda, né, os fornecedores que estão concorrendo, eles têm que apresentar uma amostra dos seus produtos. Então, a apresentação de amostra dos gêneros alimentícios, considerando as orientações da Resolução Anvisa RDC 49 de 2013. Então, a entidade executora pode prever isso na chamada, né, para apresentar os produtos a serem adquiridos para atestar essa qualidade. E aí fazer o teste dessa amostra e o controle de qualidade. Isso pode fazer parte do processo da chamada pública e, geralmente, o nutricionista participa dessa etapa com a entidade executora, os agricultores familiares e suas organizações e o próprio CAI, né? Então, vai abrir no edital um processo para a compra de bolos, né, de produtos beneficiados, e aí as organizações vão lá e levam seus produtos para fazer a testagem de qualidade, né, não só qualidade sanitária, mas de características organolépticas também, enfim, para o controle de qualidade dessa amostra, para ver se aquele produto pode ter visita em loco dos fornecedores, incluindo nessa amostra de controle de qualidade, né, para ver se está apto, se a condição de produção está adequada. Então, essa etapa da controle de qualidade faz parte do processo de compra e venda. E, após todas essas etapas, vem a etapa do contrato, né, que é celebrado entre a entidade executora e os fornecedores, né, baseado na resolução FNDE 26 de 2013, no artigo 31, os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública e da proposta que se vinculam. Ou seja, né, tudo que vai acontecer dali por diante, né, do que foi proposto ser comprado, o que foi proposto ser vendido, tem que estar ali estabelecido a forma de entrega, a periodicidade da entrega, né, tudo tem que estar estabelecido no contrato para que ambas as partes assinem e não haja prejuízo de nenhuma das partes. E, como etapa final, o termos de recebimento e pagamento dos agricultores. Né? A entrega dos produtos vai ser de acordo com o cronograma previsto no contrato, é preciso que esse contrato estabeleça isso, né? E de acordo com o horário de funcionamento do local que vai receber, né? Para que não haja prejuízo nem da entidade executora, nem da
nem da Organização da Agricultura Familiar. E o pagamento pode ser recebido diretamente na conta bancária por meio de transferência ou como tiver previsto no edital da chamada, né? Isso aí vai ficar a cargo, mas tem que ficar bem definido no processo. Em algumas entidades executoras estaduais já está sendo operado, por exemplo, com cartão PENAE, né? No estado da Bahia, na Secretaria de Educação, já está sendo operado com cartão PENAE em algumas entidades no Brasil também. Já vai ser o pagamento direto no cartão, o agricultor já recebe diretamente como cartão de crédito normal. Ainda não chegou em todas as entidades executoras. Então, isso, como ficar definido no edital de chamada, tem que ser cumprido pelo gestor. Né? É importante que a documentação fiscal, né, seja entregue no setor de pagamento da entidade executora, e o cuidado com as notas, né, a nota do produtor rural, a nota avulsa, cedida pela prefeitura, ou a nota fiscal no caso de grupo formal, ou nota fiscal eletrônica, para que não haja prejuízo do pagamento aos agricultores. Há, em alguns casos, a justificativa para a não aquisição. A gente ouve muito isso nas assessorias, né? Foi contratado, mas não venceu o edital da chamada, mas não foi contratado, ou foi contratado, mas não pagou. Contratou, mas não recebeu e não pagou. Quais são algumas possíveis justificativas? Impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente, inviabilidade do fornecimento regulado e gêneros, desde que respeitada a sazonalidade dos produtos, por exemplo, a intempérie ambiental, não sei, uma seca, uma condição adversa que seja comprovada, e condições higiênico-sanitárias inadequadas. Entregou um produto que está indevido, estragado, deteriorado, e aí a entidade executora pode não receber, não comprar, não pagar. Essas são algumas possibilidades. Diante de todas essas etapas, né, de compra e venda, né, da agricultura familiar para o PENAE, é muito importante a gente destacar a importância do controle social, né? O CAI, a gente falou em alguns momentos, né, de cada uma dessas etapas, o CAI participa, a gente pode observar ali em cada um daqueles slides, o CAI participa em quase todas as etapas. O CAI tem uma prerrogativa de órgão fiscalizador. Então, o CAI fiscaliza a aplicação dos recursos federais transferidos para a entidade executora, para a execução do PENAE. Né? Então, ele tem o papel de acompanhar e monitorar a execução do programa, zelar pela qualidade dos produtos e contribuir com essa garantia dessa qualidade da alimentação escolar. Então, é muito importante que a sociedade, o CAI tem representações da sociedade civil, mais uma vez colocando, de pais de alunos, de estudantes, de trabalhadores da educação, pode ser de agricultores familiares também. Então, é muito importante que a sociedade se mobilize para exercer essa função. Né? E aí, para finalizar, eu acho que me passei um pouco do tempo, né, mas são muitas questões em relação à alimentação escolar e PNAE. Para finalizar, a questão nesse contexto, eu falei aqui em questões em funcionamento regular, né, nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação considerada de emergência pública, né, de calamidade pública. Então, nesse contexto, o que está vigente no país atualmente, em relação à execução do PENAE, é a Resolução 2 de 2020, né, na qual o processo de compra ele foi um pouco modificado, né, a chamada pública está podendo ser realizada de forma remota, os documentos estão sendo entregues de forma digitalizada, e esse percentual mínimo de 30%, ele foi também um pouco flexibilizado para, se possível, que os kits que estão sendo entregues, se possível, contenham alimentos da agricultura familiar, de acordo com a realidade de cada entidade executora. Né? Então, aí eu deixo alguns questionamentos, como está o acesso da agricultura familiar ao programa, como está a comercialização da agricultura familiar nesse cenário de crise, pode passar, e aí está a cartilha de orientação para a execução do PENAE, e aí algumas ações do SECAN e o FRB, né, não só durante a pandemia, mas de um modo geral,
o que nós fazemos em relação à assessoria às entidades executoras municipais, a formação de atores sociais do PNAE, tanto CAI como nutricionistas e agricultores familiares, e parcerias para formações continuadas nessa temática de alimentação escolar e agricultura familiar. Então, era isso, vou passar a bola aí para os colegas, obrigada, e um bom trabalho aí de continuidade. Obrigada, professora Sheila, pela belíssima e brilhante apresentação, né? Foi muito mais até do que a gente já tinha combinado. Foi excelente a apresentação, detalhamento dos 10 passos da compra da agricultura familiar, desde o processo do levantamento da oferta, pesquisa de preço, apresentação do projeto de venda, a seleção do projeto de venda e outros determinantes fundamentais assim para o sucesso da seleção do projeto de venda e da compra propriamente dita, né, pelas entidades executoras do PNAE. Muito obrigada, acho que ficou bem claro também que grupos da agricultura familiar, quem que está habilitado para comercializar, né, isso também é bem bacana, né, acho que ficou bem claro quem são os grupos, né, envolvidos nesse processo. Quero agradecer muitíssimo, Sheila, pela dedicação toda aí com esse passo a passo, né, que nós chamamos da compra. Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Estamos começando mais uma live do SASOP, da série de atividades A Terra à Distância. Eu sou Cibele Oliveira, agrônoma do SASOP, membro da equipe do Projeto Bahia Produtiva. Gostaria de dar as boas-vindas também aos nossos convidados, a professora Sheila Bito, da UFRB, do SECANI, ao secretário de Educação do município de Camamuque, Evelyn Souza Santos, e também dar as boas-vindas ao Josué Castro, do IFE Baiano de Valença. Temos um convidado também que está chegando, que é o Adevandro, que é o nosso agricultor agroecológico da comunidade Dandara dos Palmares. Então, sejam todos muito bem-vindos, é uma honra contar com a presença e com a participação de vocês na tarde de hoje. Vai ser uma tarde, um encontro muito bacana, muito interessante, tenho certeza disso. Essa atividade, ela faz parte de um conjunto de ações do Plano Emergencial de ATE do Projeto Bahia Produtiva. O Projeto Bahia Produtiva, ele é um programa da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA com financiamento do Banco Mundial. Então, a gente vem executando essa terra à distância como uma estratégia e oportunidade de garantir o nosso acompanhamento aos empreendimentos da agricultura familiar pelo Projeto Bahia Produtiva. Também quero agradecer e destacar toda a equipe envolvida do SASOP na execução tanto da ação emergencial de ATE, como também do Projeto Bahia Produtiva, uma equipe maravilhosa, constituída de profissionais altamente qualificados, constituído por mim, pelo agrônomo Baden-Bell, pela coordenadora pedagógica Ioná Manuela, pelo coordenador técnico Alianildo Quaresma, Aldo Quaresma, por toda a equipe do programa Mata Atlântica aqui em Camamu, no território do Baixo Sul, constituído pelo coordenador Luciano Lima da Paixão, pela Ana Celsa, pela nossa coordenadora financeira, Andréia Santos Gomes, Alexandro, Noel, Maria do Carmo e Reinelli. Olha, uma equipe que trabalha direta e indiretamente, com bastante afinco para que tudo dê certo para a gente, tanto aqui na ação emergencial, como também na execução do Projeto Bahia Produtiva. Só lembrando que a ação emergencial é constituída de um conjunto de atividades, né, que vêm sendo executadas remotamente, né? O SASOP publicou recentemente, na última semana, um conjunto de atividades que estão disponíveis, vídeos, aulas interessantíssimos que estão disponíveis na página do YouTube do SASOP, cartilhas e notas técnicas que também foram disponibilizadas na página do SASOP. Então, confiram, são materiais muito interessantes, que têm tudo a ver com o projeto
Bahia Produtiva, tanto no âmbito da comercialização, da produção, do beneficiamento, com a promoção das práticas agroecológicas, da agricultura familiar. Vale a pena conferir. Bom, logo mais estaremos publicando a segunda rodada de materiais. Também eu gostaria de dizer que essa live ela tem como meta, né, como tema, a compra dos produtos da agricultura familiar no programa Alimentação Escolar, e a gente visa, com essa live, né, a garantir o aprofundamento da discussão da implementação da Lei 11.947, mais especificamente do artigo 14, o artigo que garante a obrigatoriedade da compra da agricultura familiar. Então, nesse sentido, nós convidamos 4 grandes especialistas no tema, cada um representando os atores envolvidos na implementação da lei. Então, nós trouxemos, né, a UFRB, né, que trabalha no ensino e na extensão da implementação da lei através do SECANI, a demanda, representada aqui pela compra via o Instituto Federal e pela Secretaria de Educação de Camamu, e também a representação da oferta, né, que quem vende, que aqui na nossa live de hoje será representado pelo Adevandro, nosso agricultor, nossa liderança da comunidade da Andara dos Palmares. Então, eu gostaria que os nossos convidados fizessem uma breve apresentação de como que eles chegaram até aqui, uma breve apresentação de 1 minuto e meio a 2 minutos, contando quem são vocês, quem são esses nossos grandes, ilustríssimos convidados, né? Eu gostaria de começar pelo Kievelyn, que é o nosso secretário de Educação do município de Camamu. Kievelyn, sinta-se à vontade para a sua breve apresentação e conta para nós aí quem é o Kievelyn. Bem, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é Kievelyn Souza dos Santos, eu tenho 33 anos, eu sou professor da rede municipal de educação há cerca de 12 anos, sou professor de geografia, né, eu sou geógrafo, minha formação, na verdade, é nessa área. Fui coordenador pedagógico do município por cerca de 6 anos, minha formação também está na área de gestão de pessoas, eu tenho MBA em gestão de pessoas, tenho pós-graduação em metodologia de ensino de geografia e história, estou secretário há cerca de 1 ano e 2 meses aproximadamente. Queria cumprimentar aqui o Adevandro, que já entrou, né, que representando aí a Associação do Andara, a professora Sheila Brito, da UFRB, ao Josué Castro, do servidor do IF Baiano, e a nossa mediadora, Cibele Oliveira, coordenadora do Bahia Produtiva e agrônoma do SASOP. Queria elogiar, primordialmente, a iniciativa, porque um dos desafios que nós encontramos aqui na Secretaria de Educação de Camamu, quando nós iniciamos em setembro do ano passado, foi justamente o de estreitar o diálogo com as comunidades, com os produtores, ter um diálogo aberto, sincero, informativo, que com certeza foi algo que veio permeando todo o nosso processo de gestão de setembro até agora. Então, a gente procura trabalhar nessa linha de clareza, de transparência de gestão. Um dos desafios também que nós encontramos aqui, e já vai ser um pouco mais explanado pela minha diretora de departamento, Lidiane, que vem logo em seguida, é o combate a uma cultura de informalidade, porque a gente entende que a gente pode promover, inclusive socialmente, promover a agricultura, combatendo um pouco dessa informalidade que nós temos, que é uma realidade de Camamu, que é uma realidade de todos os municípios do Baixo Sul, e se a gente for estender e fazer uma pesquisa mais aprofundada disso aí, a gente vai perceber que é uma realidade praticamente nacional. Então, me coloco sempre à disposição, sempre que sou chamado para o debate, sempre que sou chamado para a conversa, enquanto gestor da pasta, mas também enquanto alguém que quer o bem do município, e o bem do município engloba, com certeza, o desenvolvimento da agricultura no nosso município, que é um setor tão importante. E a minha sala de aula, porque aos meus colegas professores, meus colegas educadores, porque o ambiente da escola também é um ambiente de agricultura, é um ambiente também de formação, sobretudo.
Peço desculpa a todos que estão assistindo, porque eu tenho uma outra demanda emergencial, serei representado logo em seguida pela Lidiane, que vocês vão conhecer já já, mas estou sempre à disposição. Sempre que nossa mediadora Cibele Sorriso fizer contato, estamos à disposição. E agradeço de antemão pela oportunidade. Obrigada, Kievelyn, pela disponibilidade. Mesmo assim, com um corre, você fez questão de estar aqui com a gente. Gratidão. E também a gente dá as boas-vindas. Logo mais, aí quem vai estar aparecendo na tela é a diretora Lidiane. Então, obrigada por tudo e boa sorte aí no seu trabalho. Tchau, Tchauzinho. Eu gostaria de aproveitar e dar continuidade à apresentação, né, dos nossos convidados. Eu gostaria que a professora Sheila, da FRB, contasse para a gente como que ela chegou até aqui, como que é essa trajetória, como que funciona a dinâmica dentro da universidade. Bom, boa tarde a todas e todos que estão aqui participando com a gente desse momento tão rico, né, em que a gente vai fazer esse diálogo sobre agricultura familiar e alimentação escolar, né? Eu sou Sheila Monteiro Brito, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de nutrição, né? Sou nutricionista de formação e estou, né, desde o ano passado, coordenando o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar, que é o SECANI, né? Não sei se todos conhecem. O SECANI é um centro colaborador ligado ao FNDE, que é o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, que financia, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, financia, fiscaliza, né, apoia as ações do programa e apoia a execução do programa. E, atualmente, também estou compondo a equipe e coordenando o projeto Mais Mercado, que é um projeto que busca articular a oferta da agricultura familiar e a demanda do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, em 3 territórios aqui do estado da Bahia. Então, através dessas ações do curso de nutrição, né, essas ações de extensão, não só do curso de nutrição, mas de outros cursos da universidade, de agroecologia, de gestão de cooperativas, educação do campo, né, nós temos desenvolvido algumas estratégias em municípios e territórios do estado, nesse intuito de aproximar a agricultura familiar da alimentação escolar, considerando essa uma importante estratégia para contribuir com a garantia da segurança alimentar e nutricional, não só dos escolares, mas também das famílias, né, dos agricultores e agricultoras familiares, né. Nós acreditamos que essa é uma importante bandeira, né, essa é uma importante estratégia, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, não só atualmente, mas, sobretudo, atualmente no nosso país, né. Então, essa a nossa luta, né. Eu agradeço muito ao SASOP pelo convite, especificamente na pessoa da Cibele, né, que fez o convite, que sempre nos traz a esse desafio, né, de contribuir com a agricultura familiar. Cibele, que vem da agronomia e que já esteve em vários momentos com a gente nesse diálogo com a nutrição, né, com a alimentação escolar, em outros projetos, em uma longa história que a gente vem construindo ao longo do tempo. Eu queria agradecer e cumprimentar ao mesmo tempo os colegas que estarão comigo aqui hoje nessa atividade, o Josué, do IF Baiano, o Adevandro, da Associação Dandara dos Palmares, o Kievelyn já saiu, né, com o secretário de Educação de Camamu, mas também cumprimento e desejo a todos aqui um bom trabalho, né. Esse é um desafio grande, a gente tratar do PNAE, que é uma política pública muito importante, muito antiga no nosso país, mas que vem constantemente aí sofrendo alguns desafios, né, e esse ano é um ano bastante desafiador com tudo que nós estamos vivendo nesse estado de emergência, né, que o país está vivendo no contexto de pandemia.
Então, falar do PENAI e da agricultura familiar é bastante pertinente. Então, já parabenizo ao grupo do SASOP, a esse projeto Bahia Produtiva, pela pertinência e importância desse tema, né? E eu acho que vai ser uma tarde bastante rica para todos nós. Obrigada. Obrigada, Sheila. Ótima apresentação, bem qualificada aí, bem dedicada, bem bacana. Muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para a apresentação agora do Josué de Castro, do IF Baiano. Olá, boa tarde a todos. Para nós é uma alegria também grande participar deste encontro para discutir desse tema tão importante. Meu nome é Josué Castro de Jesus, eu sou técnico em agropecuária, sou servidor do IF Baiano e também tenho uma formação, sou licenciado em Química e também atualmente eu estou fazendo mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social na Escola de Administração da UFBA e estudando, meu objeto de pesquisa é justamente o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, nas instituições federais de ensino. Trabalho há algum tempo com cooperativismo, associativismo, organizações da agricultura familiar aqui no território Baixo Sul, que é o meu território de origem, né? Eu sou daqui de Ituberá e trabalho no IF Baiano Campus Valença. Então, já dialogo com esse tema há algum tempo, junto às organizações de agricultores, junto a órgãos públicos também estaduais e municipais, e em diversos projetos de desenvolvimento rural aqui do Baixo Sul. Então, para a gente é uma felicidade muito grande discutir sobre isso, porque dentro do IF Baiano a gente tem uma discussão também importante. Já tivemos várias atividades para falar sobre o PNAE, sobre a implementação e gestão do PNAE dentro do Instituto Federal, que também tem a missão de promover o desenvolvimento regional nos territórios onde eles estão situados. Nós temos na Bahia 15 unidades, dessas 15, uma é a reitoria, e nós temos 14 unidades de ensino, pesquisa e extensão espalhadas pela Bahia. Dessas unidades, uma delas é a do IF Baiano Campus Valença, que está situada aqui, exatamente em Valença. Então, nós estamos aí para contribuir nesse debate, aprender também, que a gente gosta muito de falar sobre o PNAE, especificamente das compras da agricultura familiar para esse tão importante programa. Enfim, então, um bom trabalho a todos nós, eu saúdo a todos também, que estão participando dessa atividade aqui junto com a gente, e estamos à disposição. Obrigado. Obrigada, Josué, gratidão aí, belíssima fala também de apresentação. Gostaria agora de convidar o nosso agricultor agroecológico, Adevandro Silva Santos, para contar para a gente, Adevandro, em 2 minutos aí, como que foi sua trajetória, como que é sua trajetória enquanto agricultor até aqui, para essa live, falando sobre o PNAE. Boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Adevandro Silva dos Santos, moro no assentamento Andar dos Pomares, onde eu sou assentado. Esse assentamento é uma área de reforma agrária, né? E a gente passou a morar lá e se mobilizar para ser assentado lá nesse assentamento através do sindicato e de outros movimentos parceiros. E dentro da questão da comercialização, nós temos lá 23 anos nesse assentamento. E chegamos em uma escala, né, de produção. A partir do momento que a gente chegou lá, não tinha muita produção de alimentos, era mais cacau, né? Porém, o cacau com a crise da vassoura de bruxa era um cacau improdutivo. Então, a partir do momento que a gente chegou para lá, a gente começou a produzir alimentos, porque é uma necessidade, né, de se produzir alimento. Então, a partir daí, a gente começou a consumir esse alimento e vendo que tinha um excedente, né? Sempre tinha um excedente de alimentação.
Então, a partir de 2005, a gente começou a se mobilizar, junto com várias entidades, inclusive o SASOP, né, que é uma entidade que nos apoia até hoje. Começamos a nos mobilizar para comercializar esse excedente de produção. Essa produção nossa, a maioria é agroecológica, né, se não dizer toda. Hoje nós temos lá um grupo de pessoas, uns núcleos de família, são 10 núcleos de familiar, que tem a certificação orgânica, é agroecológica e tem a certificação orgânica através da Rede Povos da Mata, né? Rede de Agroecologia Povos da Mata. Então, passamos a nos mobilizar para comercializar em 2005 nas feiras livres, né? Aqui no município de Camamu. E a partir daí, dessa feira livre, foi nos incentivando, né? Nós pegamos, assim, tivemos essa pegada da comercialização. Então, saímos da feira, não ficamos só na feira, né? Passamos a comercializar também em outros locais, em outros municípios, para alguns clientes que estão até hoje conosco, e também no mercado institucional, né? No PENAI e no PAA. Que tem alavancado bastante, né, incentivado os agricultores a produzir alimentos. É muito importante essas políticas, né? Nós estamos falando aqui de PENAI, mas o PAA, a gente começou lá a comercializar dessa forma no PAA, e a partir daí começamos também nós acordamos, né, junto com as entidades, a necessidade de pleitear também, participar do PENAI, onde nós estamos participando já há alguns anos, e tem enriquecido bastante, né, incentivado bastante nossa agricultura, para que a gente possa estar levando alimento de qualidade para a mesa das pessoas, né? Então, eu também estou muito feliz por estar depois, aqui. na sua apresentação, você explora mais. Isso. Quero agradecer aqui, né, ao SASOP também por ter me convidado para participar desse momento de fundamental importância para a gente estar discutindo sobre essa questão, debatendo um pouco, né, trocando experiência sobre essa questão do PENAI, que é de fundamental importância para a agricultura familiar, essa parte que hoje é lei, né, os 30%, não só os 30%, mas é lei hoje os 30%, né, tem que comprar no mínimo 30%. Então, estamos aqui para estar discutindo e dialogando sobre isso.